Nós vamos começar o nosso ato de culto. Eu não sei como chegaste até aqui. Se vens com o coração alegre, se vens um bocadinho mais abatido. Não sei se tens muitas preocupações na cabeça ou não. Mas eu sei de uma coisa. Deus está presente aqui. Ele dá-nos a sua palavra, Ele dá-nos a chance de entregar a Ele o nosso coração. E durante esse tempo nós desafiamos a silenciosamente cada um de vós a orar, a falar com Deus, a preparar para o culto que vamos prestar ao Senhor. Escondi, no meu coração escondi, pra eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi, pra eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. Vamos ficar de pé. Vamos cantar. Vamos voltar do início e cantar a tua palavra escondi. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, pra eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi, pra eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. O meu coração já é teu, pois tu me compraste, Senhor. Só quero viver para ti, só viver, vencido por teu grande amor. Só quero viver para ti, só viver, vencido por teu grande amor. Vencido por teu grande amor, vitória constante terei. Domina-me sempre, bendito Senhor, pois tu és meu Deus e meu Rei. Domina-me sempre, bendito Senhor, pois tu és meu Deus e meu A tua palavra. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, pra eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi,
Amém. Glória a Deus. É essa palavra que nos traz vida. É essa palavra que nos traz esperança. E essa palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Vamos ler em uma só voz esse verso. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Qualquer coisa. Eu não sei, quer comais, quer bebais, quer tocais, quer estejais aqui, seja o que for, fazei para a glória de Deus. Porque nós estamos a seguir nosso Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho, eu não desisto. Vamos por aí. Estou seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, pra trás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus meu guia, onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta, ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta, ganho a coroa, atrás não volto nunca mais. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto nunca mais. Atrás não volto. Atrás não volto nunca mais. Atrás não volto nunca mais. Aleluia! Nós seguimos e obedecemos ao que Cristo manda. Vamos fazer mais uma leitura. Ela se encontra em dois textos quase que paralelos ali da nossa Bíblia. Em Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao 6, e Isaías 64, versículo 8. Vamos fazer essa leitura em uma só voz, como será projetada. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro
e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Amém. A igreja pode sentar. Esse texto que nós acabamos de ler faz referência a um episódio fantástico. Eu não sei quantos de vós alguma vez já teve o privilégio de ver um oleiro a trabalhar com o barro. O texto mostra muito bem o que acontece. O barro vai sendo moldado ali na roda pelo oleiro. E muitas vezes esse vaso tem imperfeições e ele quebra-se. E nesse momento, o oleiro pega aquele barro, amassa-o de novo e recomeça. E faz trabalhos lindos. Deus é o nosso oleiro. E nós somos barro. Somos pó. Eu não faço ideia do que cada um de vós está a viver. Mas por vezes nós somos esmagados. Nós somos apertados e nos sentimos quebrados. Mas lembrem-se, Deus, aquele que é o oleiro, Ele cuida de nós. Ele molda-nos para louvor da sua glória. Nós vamos, ainda sentados, cantar um cântico que diz exatamente isso. Nas mãos do oleiro eu me entrego inteiro para ser quebrado e refeito. O oleiro não deixa o vaso quebrado. Ele refaz para louvor da sua glória. Eu desafiava cada um de vós a entregar as suas vidas nesse momento. A falar com Deus. Não se preocupe com quem está ao seu lado, quem está aqui à frente. Nem precisa cantar. Fale com Deus. Cante se quiser. Louve ao Senhor nas mãos do oleiro. Tuas mãos, eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu? Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso. Entenderam essa verdade? Ele é Deus. Nós somos pó. Sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Vamos cantar. Vamos juntos declarar essa verdade mais uma vez. Em tuas mãos eu sou pó. A nossa vida não vale nada sem Deus. Nenhum valor, barro sou. E ainda questionamos. Quem sou eu para questionar
declare isso. Nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso. Não se preocupe, cante. Nas mãos do oleiro me entrego. Se entregue ao Senhor nessa manhã. inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso. Deus, sem ti nós não somos nada. Nós precisamos de ti a cada instante. Nós precisamos de ti em nossas vidas. Tudo o que temos, tudo o que somos, ó Pai, tudo pertence a ti. Usa-nos, Senhor. Usa as nossas vidas. Quebra se for preciso, Pai, porque tu és o oleiro. Tu és misericordioso. Tu não fazes, ó Pai, para que soframos, mas fazes porque precisamos. Usa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa também o nosso pastor que nos vai expor a palavra. Prepara os nossos corações para ouvir aquilo que tu tens a dizer através do teu servo. Fala conosco. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Os prezados irmãos, se o culto acabasse aqui, já tínhamos sido edificados. Amém? De facto, quando nós entendemos o louvor como a manifestação do nosso coração ao Senhor nosso Deus, nós nos sentimos edificados. Quero cumprimentar todos os meus irmãos. Agora já vos começo a ver nos vossos sítios. Alguns ainda estão um bocadinho fora, mas já vos começo a ver nos vossos sítios. Quero saudar-vos a todos de uma forma muito especial, dizendo que é um privilégio estarmos juntos esta manhã para louvarmos ao nosso Deus. Olhamos o texto da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Temos vindo a fazer estudos consecutivos sobre esta carta e hoje nós analisaremos desde o verso 18 até ao primeiro verso do capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses. Há pouco o nosso irmão o pastor Pablo referiu a presença do Jorge, da Priscila, do Zé Lourenço e do Joel. Irmã Madalena, Esther, muito bem-vindas também ao nosso meio. Privilégio ter-vos connosco também esta manhã. E é de facto essa a notícia que acabámos de receber quando já estávamos sentados no culto. O Jonas está a fazer pela vida. Não está a sair de dentro da baleia, mas está a sair de dentro do ventre materno, que é muito mais difícil, não é? Muito mais difícil. Temos que orar pela nossa irmã Nádia e pedir que de facto o Senhor esteja com ela neste momento. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses, ela tem-nos desafiado e continua a desafiar-nos. E os irmãos vejam o verso 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. E vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Meus irmãos, muitas das vezes nós lemos este texto, paramos no primeiro versículo e depois dissertamos sobre ele. Mas, na minha opinião, nós devemos ler os dois versículos juntos. Vós, mulheres,
estai com os vossos maridos, fazei equipa com eles, acompanhai-os. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, noutro texto, Paulo diz, como aos vossos próprios corpos, porque elas são o vosso complemento, aquilo que Deus fez, juntamente convosco, não da cabeça para ser superior, não dos pés para ser inferior, mas do lado para ser vossa igual, vossa companheira. Meus irmãos, porque é que Paulo diz, vós mulheres estáis sujeitas? E a palavra sujeita entra aqui sempre em grande crise, não é? Grandes discussões, grandes preleções. Quando Paulo diz esta palavra, ele tem uma característica muito própria. E de facto, no original, o que lá está é exatamente isso. É ser submissas, ser sujeitas. Qual era o problema? Meus irmãos, o problema era apenas um. Colossos era uma cidade onde o pecado reinava. E o pecado reinava muito através do culto à deusa Diana, que era dos Efésios, mas ela se propagava pelo império. E na deusa dos Efésios as mulheres tinham preponderância. E a cidade aprendeu a que a mulher devia ser preponderante sobre o próprio marido. E Paulo diz, não é assim. Não é assim na Igreja de Cristo. Na Igreja de Cristo a mulher tem que ter em casa o sacerdote e ela complementa o trabalho do sacerdote. Portanto, mulheres, ouvi o sacerdote da vossa casa, mas sede companheiras e parceiras com ele, porque ele tem a obrigação de vos amar como ao seu próprio corpo. Mas, irmãos, isto foi escrito há 2000 anos, não foi escrito agora. Mas eu pergunto, faz sentido ou não? Faz? Faz sentido. Mas, irmãos, nós somos parceiros em casa, marido e mulher. A interligação matrimonial, ela tem que ser absolutamente imprescindível para que haja bênção no lar. E sabem qual é o drama da nossa sociedade? O homem demite-se das suas funções e a mulher assume-as. O homem deixa de ser sacerdote e a mulher assume-o. Mas sabem, Paulo, numa outra passagem, os irmãos poderão ler a 1 Timóteo capítulo 2, os irmãos vão ver que Paulo diz, a mulher é aquela que dá os filhos, é aquela que dá à luz, é aquela a quem Deus deu esta responsabilidade. E a pergunta é, o homem pode começar a dar à luz? Sério? Querem experimentar? Há alguns que andam a tentar. Acho que ainda não conseguiram. Até inclusivamente consta que há um prémio chamado Prémio Rockefeller para o primeiro homem que der à luz. Já houve um que tentou, foi na Índia. Mas aquilo correu mal. Meus irmãos, nós não podemos inverter aquilo que Deus criou. Ponto. O Senhor nosso Deus nos fez assim, homem e mulher, complementos um do outro, cada um com a sua responsabilidade e cada um com a sua função. E Paulo vai exatamente dizer isto à igreja, o cristão deve ter este comportamento. Mulher, está a acompanhar o teu marido. Ele é o sacerdote da tua casa. Tu, marido, ama, como ao teu próprio corpo, ama a tua mulher, respeita-a. Sim, ela não pode entregar-se à prostituição, mas tu não te podes entregar às orgias. Mas, irmãos, o Império Romano era fértil nisto. Princípios éticos eram postos de lado. Os princípios do respeito pelo próprio corpo eram postos de lado. Os irmãos sabem, é histórico, a homossexualidade, tudo isso era prática corrente do Império. E Paulo diz, não, na Igreja de Cristo, tu amas, a tua mulher ama-te, respeita-te e tu respeitas a tua mulher como deve ser. É isso que Deus pede a ti. O Senhor os criou, homem e mulher, para serem família, para serem casal, para serem matrimónio. Se não for assim, não é matrimónio. Se não for assim, não é família. Se não for assim, não há complementaridade. Se não for assim, não é da vontade de Deus. Pode haver muitos pares, mas não há matrimónio. Matrimónio entre um homem e uma mulher. Há dúvidas? Algum irmão tem dúvidas? Algum irmão quer reclamar contra mim? Aproveita agora. Ou cale-se para sempre. Porque não sou eu que digo. Quem diz é a palavra de Deus. Emparelhamentos pode haver muitos. Matrimónio só há um. Um homem e uma mulher. O respeito entre ambos. A mulher respeita o marido. E o marido
respeito à mulher. E se Deus lhes der filhos, eles precisam de ser ensinados. Querem ver porquê? Vós, filhos, verso 20, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E também não podemos parar aqui, irmãos, temos que continuar a ler. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Para que não percam o ânimo. Curiosa esta expressão, não é? Vós, filhos, obedecei em quê? Em tudo. A quem? Aos vossos pais. Porquê? Porque os vossos pais têm a responsabilidade de vos ensinar o quê? O que é bom, o que é correto, o que é agradável ao nosso Deus. Mas, irmãos, esta semana li um pensamento muito curioso, nem de propósito. Deus sempre dá alguma coisa mais do que aquilo que a gente pede, não é? E esta semana li um pensamento muito curioso. O pensamento dizia assim: o pai diz para o filho, vê lá onde pôs os pés. Sabe o que é que o filho respondeu? Pai, vê tu onde pões os teus, porque eu ponho os meus onde tu pões os teus. Não sei se os irmãos perceberam. Eu vou repetir. O pai diz para o filho, vê lá onde pões os pés. E o filho replica-lhe, vê tu onde pões os teus, porque eu ponho os meus onde tu pões os teus. Sabem, meus irmãos, isto é extremamente importante. E deve nos fazer pensar o que é que significa. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, mas vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não criais neles desânimo. Porque o filho vê o exemplo que está em casa. Vê o exemplo que o pai lhe dá. Vê o exemplo que a mãe lhe dá. E qual é a tendência do filho? Às vezes lá em minha casa dizem-me, tu pareces mesmo o teu pai. Ainda bem, não é? Também não saio às pedrinhas da calçada. E eu às vezes dou comigo próprio a repetir expressões que o meu pai usava. Expressões normais da vida. Não sei se é esta a vossa experiência. É, não é, Joel? Pois é, isto volta que não volta, a gente repete-se uns aos outros. Mas, meus irmãos, vejam como o texto fala com seriedade. Muitas das vezes há aquele pai que é tirano, não é? O filho não é filho, é um escravo. Muitas das vezes há aquele filho que tem o pai como seu escravo. E é o filho que se torna tirano. A palavra de Deus diz exatamente o contrário. Vós, filhos, sede sujeitos, sede obedientes em tudo aos vossos pais. Mas vós, pais, não irriteis os vossos filhos. Sabei como lidar com eles. Eles são vossos filhos, não são vossos escravos. Não são peças de puzzle para vocês usarem como quiserem. E, sobretudo, vede o exemplo que dais aos vossos filhos. Os passos em que o ensinais. Os passos que ele vê de que vós dais. Vós pais, vós mães, e a palavra está no plural, não é só para o pai, é para o pai e para a mãe. Vede como vos comportais e vede o caminho que traçais. Porque os vossos filhos vão olhar para vós. Eles vão seguir-vos. E Paulo continua a explicar-nos estas interligações. E agora é curioso. Um verso para as mulheres, um verso para o marido, um verso para os filhos, um verso para os pais. E agora vários versos para o mundo do trabalho. Curioso. Vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acessão de pessoas. E, meus irmãos, isto fez muita confusão. Paulo dedica uma frase para os maridos, uma frase para as mulheres, uma frase para os pais, uma frase para os filhos, mas ao trabalhador, vamos pôr isto em linguagem atual, Paulo dá todo um descritivo e todo um conjunto de ideias. Porquê?
será que o trabalho é assim tão mais exigente? Será que o trabalho é assim tão mais exigente? Quantos estão aqui que gostavam de apertar o pescoço ao vosso patrão? Temos um caso só, vá lá. Dois, já. 3, 4. Isto é sempre assim, basta um começar, depois os outros ganham coragem, não é? O Pablo está a dizer que não pode falar que tem o patrão dele à frente dele. Eu não sou nada do teu patrão. O teu patrão é a igreja. Meus irmãos, não é verdade? Quantas horas é que os irmãos passam por dia a enfrentar o vosso patrão? Quantas? 8 ou mais, não é? 8 ou mais. A relação entre empregado e patrão é fácil? Não. Entre empregado e chefe de serviço é fácil? Entre empregado e diretor é fácil? Lá na fábrica eu tenho a sorte de ser, entre outra função, tenho a sorte de ser diretor de recursos humanos. Oh, meus irmãos, 60 pessoas são 60 problemas. Também. Por acaso lá temos um misto de homens e mulheres. Mas já trabalhei numa instituição com 60 mulheres, eu era o único homem. Seja mulheres, seja homens. Alguns irmãos estão-se a rir por trás da máscara, eu percebo-os. Irmãos, 60 pessoas são 60 problemas. Porquê? Por uma razão muito simples. Cada um de nós tem a sua personalidade. Cada um de nós tem a sua família. Cada um de nós tem as suas carências. Cada um de nós tem a sua visão sobre os assuntos. E tudo isto trabalhado, a pessoa quando entra no gabinete, quando vem fazer uma reclamação, vem cheia de razão. Eu tenho razão. E muitas das vezes nós temos que mostrar à pessoa que ela é uma árvore no meio de um bosque. Eu já não digo uma floresta porque não são muitos. Também já trabalhei em empresas com mais de 5.000 pessoas. Nem quero. Mas fui apenas prestador de serviços. Nunca tive que dirigir nada disso. Mas, por exemplo, aqui alguns irmãos foram tropa. Eu também fui tropa. Quando comandamos uma companhia são cerca de 150 homens. O que é que acontece? É fácil ou é difícil na tropa comandar uma companhia a marchar? É fácil ou é difícil? É fácil. Porquê? Todos obedecem. Foram todos treinados, marcham todos ao mesmo tempo. Se algum trocar o pé, nós resolvemos o assunto, pomos uma pedra na mão esquerda e ele nunca mais se engana. Os irmãos sabem que é assim, não é? Aqueles que foram à tropa sabem que antes de começar a marchar, bate-se com o pé esquerdo e depois avança-se com o direito. A partir do momento em que alguns trocam, a gente põe-lhes uma pedra na mão e diz, olha, é deste lado que tens de bater o pé. E eles nunca mais se enganam. É muito fácil. Agora, no mundo do trabalho, no mundo real, no mundo em que nós todos estamos, o que é que acontece? Não é assim. A pessoa tem a sua própria visão. A pessoa tem as suas próprias razões. A pessoa tem a sua própria personalidade. E sabem qual é o drama? É quando nós nos enfrentamos com aquelas pessoas que parece que só estão bem a criar problemas uns aos outros. E às vezes essa pessoa não é mais nem menos que o chefe. E nós o que queremos é vê-lo que nem um foguete pela porta fora. É ou não é verdade? Bom, meus irmãos, nada disto é novo. Nada disto é novo. Vejam o que Paulo diz. Vós servos obedeceem tudo ao vosso Senhor. O problema começa pela parte da obediência. Aquilo que eu devo fazer. Em tempos trabalhei com uma técnica. Essa era a mulher mesmo. Trabalhei com uma técnica de cabelo. E uma das coisas que nós fazemos lá na fábrica é dar formação às outras pessoas. E outra coisa que nós fazemos é as técnicas vão a casa, vão aos cabeleireiros dar formação à própria cabeleireira. E essa técnica entendia que devia fazer à maneira dela. E perguntaram-lhe, então, mas a diretora diz que deve ser assim. Ela diz isso, mas eu acho que não é assim. Mas, irmãos, não imaginam a confusão que aquilo deu. Não é? Para já, a senhora teve que ir embora, ir à vida dela, porque estava descentrada. E depois tivemos que andar a corrigir o trabalho que ela fez mal. Porquê? Porque ela não obedecia. Ela não obedecia. Vós servos obedecem tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo só de aparência. Sabem o que é servir de aparência?
À frente do chefe, como é que a pessoa é? Aquilo que se chama os lambotas, não é? Detestável. Por isso eu trago sempre sapatos engraxados, não é preciso ler. Aqueles lambotas, e por trás, e o chefe e tal, fazem aqueles discursos maravilhosos contra o chefe. O chefe entra, o chefe hoje trouxe um repousadinho para si, um chocolatinho, um bolinho e tal. Aquelas coisas que nós sabemos, não só na aparência, como para agradar aos homens. E agora reparem, meus irmãos, aquilo que Paulo precisa de ensinar à igreja, mas com simplicidade. E, meus irmãos, trabalhamos com simplicidade, é trabalharmos o normal, sem levantar problemas, sem estar sempre a chatear, sem estar sempre a protestar, sem estar sempre contra. Porque, afinal, é do nosso trabalho que nós ganhamos o nosso pão. E há muita gente que se esquece disto. O nosso trabalho, nós ganhamos o nosso pão. Como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração. E Paulo termina com a ideia central. Qual é a ideia central? Temendo a Deus. É verdade, meus irmãos. Deus está no nosso trabalho. É verdade, Deus está lá na fábrica connosco, no escritório, na bomba de gasolina. Deus está lá, ao pé de nós. Deus vê. Deus acompanha-nos. E é isto que Paulo quer que nós todos entendamos. Ele quis que a igreja entendesse e ele passa-nos a informação. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como quem? Como ao? Os irmãos estão a acompanhar o texto ou não? Já estão com fome? Eu sei que há bocado o Pablo falou em javali e tal, mas isso foi só na sexta-feira, não há mais. Como a quem? Como ao Senhor. E, meus irmãos, Paulo tem a necessidade de dizer à igreja, de dizer às pessoas, quando tu trabalhares, lembra, tu no teu trabalho também estás a servir ao teu Deus. Sim, tu deves fazer o melhor que podes e que sabes. Sim, o chefe é chato, o diretor é péssimo, o patrão nem se pode ver. Mas olha, faz as coisas como ao Senhor. É um desafio forte, não é, meus irmãos? É ou não é? É duro. É forte, nós às vezes não temos vontade de lhe apertar o pescoço, como dizíamos há bocado, mas não, o Senhor nosso Deus nos desafia. Trabalha como para o Senhor. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Porque a Cristo o Senhor servis. Meus irmãos, eu olho para este texto e digo, às vezes não consegui. Trabalho há 42 anos, oficialmente. Sem ser oficialmente, trabalho há 46 anos. Pelos métodos antigos, eu já estava na reforma. Pelos métodos modernos, ainda preciso trabalhar mais 3 anos. E vamos ver se não há mais. Enfim, esperemos que pare por aqui. Mas, meus irmãos, nós fazemos uma introspeção e dizemos, nem sempre consegui. Às vezes falhei. E eu preciso de pensar no meu trabalho, no meu ganha-pão. Eu preciso de o fazer servindo ao meu Deus. Servindo ao meu Cristo. O desafio que Paulo faz à igreja, o Paulo faz-nos a nós hoje. Ele fez há 2000 anos à igreja de Colossos, ele faz-nos a nós hoje. Oh, meus irmãos, que interessante Paulo ter referido, recebereis do Senhor o galardão. Sim, o nosso Deus vê. A forma como nós estamos, a forma como nós procedemos, a forma como nós lidamos, a forma como nós demonstramos a nossa responsabilidade e o nosso profissionalismo. Esta palavra é maravilhosa. Não há reunião lá na empresa onde não se fala de profissionalismo. Há sempre pessoas que têm questão, fazem questão de o dizer. Eu sou muito profissional, não é? Às vezes apetece dizer assim, ui. Os irmãos conhecem? Ui. Porque às vezes a pessoa é assim, um bocadinho profissional às vezes. E nós, com carinho, lá vamos dizendo, olha, convém fazer isto de outra maneira, convém fazer aquilo de outra forma. Olha, para de xingar a tua colega de trabalho, que ela já está farta de torturar, e eu também, senão qualquer dia a gente tem que falar de outra maneira, não é? E às vezes nós temos de ter estas conversas. Mas, meus irmãos, o desafio da palavra do Senhor é esta. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo,
Ou seja, se quiseres ir pelo caminho contrário, receberá o agravo que fizer. Meu pai, lá está, usava muitas vezes uma expressão, aquelas expressões idiomáticas. Quem ferro mata, com ferros morres. Meu pai usava muitas vezes esta expressão, quem com ferro mata, com ferro morre. E às vezes é mesmo assim no mundo do trabalho. Nós acabamos por receber de volta aquilo que fizemos. E depois, normalmente, o que é que acontece? Não gostamos. E Paulo diz, não pode ser, olha, quando tu fizeres com agravo, é isso que vais receber. Pois não há exceção de pessoas. Tem cuidado com o que fazes. E finalmente, no capítulo 4, no primeiro verso, Paulo diz, vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade. Justiça e equidade. E que grande desafio para aqueles que são senhores. Justiça, o que é? Uma palavra complexa. Como é que definimos justiça? Irmãos, como é que definem justiça? O que é certo? Mais. O que é justo? Essa é a expressão do dicionário, não é? Justiça, aquilo que é justo. É maravilhoso. Essas definições são espetaculares, não é? A irmã Isabel vai mais fundo, não é? Isabel, repete, por favor, porque com a máscara não se ouve. Ora, era aí que nós queríamos chegar. Porque o primeiro conceito que a nossa irmã Isabel está a pôr em cima da mesa, qual é? É o conceito de relacionamento justo. Mas o conceito de justiça é um conceito abstrato. É ou não é, meu irmão advogado? É um conceito abstrato. Diga, irmã. Pois, também é uma boa definição, não é? Também é. Justo é aquele que é o que deve ser. É maravilhoso, não é? Porque... Ora bem, esse também é outro conceito de justiça. Lá está, comportamental. Mas o conceito de justiça em si é um conceito abstrato que é difícil de definir. Agora, meus irmãos, o que é que a palavra do Senhor nos ensina? Deus é justo. Para Deus não há conceitos abstratos. Deus é um Deus exato. Deus é um Deus absoluto. Como é que eu aplico a justiça? Porquê é que Paulo faz este desafio? O que Paulo está de facto a dizer é aquilo que a nossa irmã Isabel estava a dizer há pouco. Tu que tens um relacionamento com o teu servo, tens a obrigação de o conhecer e deves ser justo para com ele. Sabem, meus irmãos, naquele tempo era o tempo da escravatura. O Senhor tinha direito a fazer o que ao servo? Inclusivamente até matá-lo. Mas Paulo aquilo que diz à igreja é: tu que és Senhor, vê bem o que é que fazes ao teu servo. E, meus irmãos, nós não temos escravos, como naquele tempo. Mas a palavra de Deus continua-nos exatamente a desafiar. Quando tu estás num lugar de liderança, tu estás num lugar, vamos dizer, superior de mandar, tu tens a obrigação de ser justo com as pessoas que estão à tua volta. E além de ser justo, tu deves ter equidade. O que é que significa? Tratar a todos por igual. Uma das coisas que mais me irrita, desculpa a expressão irrita, é quando nas igrejas uns são senhores doutores e os outros não são coisíssima nenhuma. Eu quando nasci, a minha mãe não disse que eu era doutor, não é? Minha mãe disse que eu era o Alberto. Quando nasceste, a tua mãe disse que tu eras o Vinícius. Não disse mais nada. E tu és o Pablo. Não eras engenheiro. Nós na igreja somos o quê? Somos irmãos. Somos irmãos na fé. Nós todos somos irmãos. Mesmo quando nós dizemos Pastor Pablo, nós estamos a colocar aqui
aquilo que foi a responsabilidade que a igreja lhe deu para ele ser perante a igreja do Senhor Jesus. É a função que ele exerce na igreja do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus deu. Deus deu. E por isso a igreja reconhece, mediante a própria palavra, a função que nós exercemos, a função pastoral. Mas isso torna-nos mais do que os outros. Sabe o que é que nos torna? Há uma expressão que eu gosto muito, é primus inter pares, é o primeiro entre iguais. Mas é o primeiro na responsabilidade perante o nosso Deus. Sabem, meus irmãos, quando nós chegamos à presença do Senhor, no dia em que todos nós dobrarmos o nosso joelho diante do nosso Deus, sabem o que é que nos vai acontecer? Deus a nós vai nos exigir mais do que a vós. Na responsabilidade, na proclamação da palavra, na palavra da verdade. Na palavra da verdade. Naquilo que ela tem que ser transmitida, na forma como vos acompanhamos a cada um de vós. E aí nós não podemos fazer exceção de pessoas, porque todos somos iguais. A palavra do Senhor nos ensina muito claramente, todos pecaram. Todos pecaram. Só houve um que não pecou. E esse um chama-se Jesus Cristo. Paulo diz aos senhores, cuida dos teus servos, trata-os com justiça e com igualdade, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Ou seja, tu também estás sob a alçada do nosso Deus. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor é séria e ela é para nós. A interligação na relação laboral é uma coisa difícil, exigente e que o crente tem que entender, que seja servo ou senhor, precisa de se lembrar que todos nós estamos no mesmo pé de igualdade servindo ao nosso Deus. Precisamos de honrar o seu nome com a nossa postura. Precisamos de honrar o nome do Senhor com a forma de sermos e de estar. E grandes oportunidades há para testemunharmos do amor do nosso Deus quando nós fazemos bem o nosso trabalho. Grandes oportunidades há para nós podermos dizer aos outros que nós somos cristãos. Grandes oportunidades há de dizermos ao mundo, nós estamos aqui, mas temos princípios, temos conceitos, temos comportamentos que o mundo precisa de conhecer. Não vamos perder essas oportunidades. Vamos deixar que o Senhor faça a sua obra por nosso intermédio. Vamos servir ao Senhor em todo o momento. Naquilo que é o nosso estar, o nosso lar. Daquilo que é a nossa relação com o nosso filho, com o nosso pai. Daquilo que é a nossa relação com o nosso patrão, com o nosso diretor, com aquele que nos serve, com aquele que obedece às nossas ordens. Porque em tudo e por cima de todos nós está a pessoa do Senhor nosso Deus. Amém? Eu desejo que os meus irmãos tenham uma semana abençoada. Sintam a presença do Santo Espírito do nosso Deus com cada um de vós. E em todo momento sintam que estão a servir ao Senhor. Que estão, de facto, de coração dado ao nosso Deus. Que Ele a todos possa abençoar. Vou pedir à nossa irmã Priscila, por favor, de nos despedir com uma palavra de oração e dizer àqueles que nos visitaram, podem fazê-lo muitas vezes, se os vossos pastores não se zangarem, não é? As portas estão sempre abertas para vos receber de braços abertos. Vamos orar.